Gente, como é bom a gente estar junto, né? Adorando a Deus, meditando na palavra, aprendendo acerca do Evangelho e deixando o Evangelho penetrar mesmo no nosso coração, na nossa vida, né? Não tem nada melhor do que isso. A gente poder ser transformado mesmo pela palavra de Deus. E hoje a gente continua mesmo no Evangelho segundo Marcos. E nós vamos meditar nesse tema, que assim, foi uma Jesuscidência mesmo. Eu tenho enviado lá no grupo sobre a fé não fingida. E depois, meditando no texto, eu falei, mas não é que a gente vai conversar sobre isso domingo? E quem não assistiu aquele documentário, eu recomendo fortemente que assista. É aquele tipo de pessoas que a gente já conhece, todo mundo conhece alguém, que é a senhorinha do coque, da Assembleia, da Breia, que ora, né, por todo mundo, né, uma mulher de oração, de poder, de, né, todo mundo tem essa pessoa, né, perto, sim, conhece alguém assim, e lá é sobre isso, esse registro dessa fé não fingida, que é a fé que Deus nos deu. Uma fé que não é fingida, que não é... Ela tem um selo da autenticação, não é uma fé mascarada, não é uma fé apenas de aparência, uma fé com segundas intenções. A fé que Deus nos deu é uma fé, não é o tipo de fé assim que às vezes a gente acha que Jesus nos deu uma fé que é para evitar que a gente passe pelo que Jesus passou. Não parece às vezes que tipo assim, Jesus já passou pelo difícil, mas graças a Deus ele já passou, para que a gente não tenha que passar. E isso é um equívoco muito grande, porque a fé que ele nos deu é justamente para nos habilitar a passar por tudo que ele passou, sofrer tudo que ele sofreu e vencer como ele venceu. É para isso que a fé existe. Jesus foi aquele que provou para a gente que é possível viver assim. Que é possível viver manifestando as virtudes de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, em meio ao sofrimento, em meio à dor. Então muita gente acha que o Evangelho é para nos tornar crentes, né? O Evangelho não é para nos tornar crentes. O Evangelho não é para alimentar a minha crença. O Evangelho é para me tornar um discípulo. Isso é a confusão que muita gente acaba cometendo. Não é para eu ser crente, como quem está sendo alimentado com crenças e crendices e expectativas a respeito de quem é esse ser divino. E que vive apegado na calça dele, na borda do manto dele, para ver se ele libera algum presente para a gente. Isso é ser crente. Ser discípulo é o quê? Ser como Cristo. Ser como Jesus. Imitá-lo. Conhecê-lo. E ser a presença dele. É para isso que a fé existe. Para nos transformar, para nos capacitar e para nos levar a conhecê-lo. Então, hoje, gente, eu até deixei marcadinho aqui, você pode também aí abrir, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Nós estamos chegando na metade do Evangelho. E um Evangelho de 16 capítulos. Até aqui a nossa toada foi uma. A partir daqui, o discurso de Jesus vai ser um pouquinho diferente. Ou melhor dizendo, a partir do final do capítulo, né? Então hoje nós vamos conversar sobre metade desse capítulo aqui. Vamos ler juntos então a palavra de Deus. Começa com a multiplicação dos pães e peixes. Na minha Bíblia está assim, a segunda multiplicação dos pães. Vamos lá? E o primeiro versículo diz assim, eu quero ler devagar com vocês hoje. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. E essa palavra é muito poderosa, né, gente? Porque você percebe que isso acontece lá no Sermão da Montanha também, lá em Mateus 5. Quando Jesus ele olha para a multidão, ele conversa com os discípulos. Toda vez. Toda vez que Jesus olha para a multidão, ele vê uma grande multidão, ele vê as necessidades, ele vê as dificuldades, ele vê os problemas, ele vê o mundo. Ele fala assim, vem aqui, discípulos, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Toda vez que Deus olha para o mundo, toda vez que Deus olha para as realidades do mundo, ele
Ele chama os seus discípulos para uma conversa. E aqui a conversa de Jesus é: tenho compaixão. Uma palavra que às vezes a gente não usa muito no nosso vocabulário do dia a dia. Ter compaixão de alguém, no grego, lá no original do texto bíblico, a palavra compaixão é vísceras. Estômago, vísceras, essa parte interna da gente. É como se ele dissesse assim: eu tenho dor. Eu tenho uma dor que é dentro de mim. Sabe essa que a gente fala às vezes assim, esse sentimento forte? Os antigos acreditavam que os sentimentos mais fortes que nós tínhamos aconteciam aqui, nas entranhas. As entranhas. E o que eu acho mais belo é que no hebraico a palavra compaixão ela não é vísceras ou entranhas. A palavra no hebraico para descrever compaixão é útero, ventre. É tipo, eu estou grávido, eu carrego uma dor, eu tenho contrações, eu carrego uma dor dilacerante, eu carrego uma dor impossível de permanecer dentro de mim. Eu quero compartilhar com vocês a minha dor, a minha angústia, a minha aflição. E é o que Jesus está colocando, compartilhando com a gente, ou com seus discípulos, é essa sua dor. Orar é sim compartilhar com Deus as nossas dores. Todo mundo aqui já deve ter orado assim. Já deve ter aprendido que orar é dizer para Deus dói. Mas orar também é ouvir de Deus dói. Orar também é ouvir de Deus: estou com dor, tenho compaixão, carrego dentro de mim um sofrimento, que não é um sofrimento pelo que eu tenho passado, é uma dor pelo que eu estou vendo, pela situação do mundo, pela situação de Araraquara, pela situação dos seus amigos, da sua família, dos seus parentes, do seu trabalho, da realidade à sua volta. No texto da semana anterior, Deus abriu os nossos ouvidos. E quando a gente tem os nossos ouvidos abertos, o que a gente ouve? Gemido. Gemido de Deus. As pessoas mais íntimas de Deus são aquelas que ouvem Deus gemer. Ouvem a dor de Deus. Essas são as pessoas mais íntimas do mundo. São as pessoas que carregam os gemidos de Deus. Gemidos de Deus por um mundo em sofrimento. Por um mundo falido. Por um mundo dolorido. Por um mundo solitário. Por um mundo depressivo. Por um mundo ansioso. E eu nunca me esqueço de uma experiência que eu ouvi acerca de um homem que é considerado um dos homens de Deus, assim, né? Uma referência de homem de Deus no Brasil, chamado Russell Shedd. Ele é um gringo que veio morar no Brasil e ser pastor. Ele é especialmente conhecido dentre os pastores, né? Os pastores têm muita admiração por ele. Qualquer pastor com quem você for conversar e falar de Russell Shedd, ele vai tremer. E uma vez um seminarista no seminário disse assim: pastor, olha o que ele se atreveu a dizer, eu queria orar com o senhor um dia. E ele falou: claro, meio gringo, um sotaque gringo. Claro, vamos orar. Tal dia, tal hora, tal lugar. E aquele seminarista, né, chegou no dia certo, no horário certo, no local certo, certinho, bonitinho lá. Abriu a porta, o Russell Shedd aproximou dele. Vamos orar. E o Russell Shedd sentou, fechou os olhos e ficou em silêncio. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h10, 1h20. De repente aquele homem abre a boca e diz: sim, Senhor, eu vou te obedecer. Amém? Vamos então embora? Ele permaneceu em silêncio. Talvez você tenha aprendido quando criança que orar é falar com Deus. Não está errado. Mas primordialmente orar é ouvir Deus. No documentário ela fala exatamente isso. Às vezes a gente pede tanto, chora tanto e às vezes a gente esquece de adorar, porque orar também é
o momento da gente de adoração. Exato. Né? Da gente adorar, da gente contemplar a grandeza dele. Exato. E da gente ouvir Deus também, da gente se colocar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Exato. É uma das coisas que assim, a gente precisa aprender. É colocar na presença de Deus, não para dizer, Deus, olha, então, minha listinha está aqui, tá? Os problemas para compartilhar com o Senhor. Não estou falando que isso é errado. Estou falando que um passo na direção do discipulado. Até aqui o crente vai. O discípulo, ele avança. O discípulo, ele é aquele que abre os ouvidos e diz, Deus, o que o Senhor tem para dizer? Estou atento à sua voz. E, invariavelmente, o que você vai ouvir de Deus é, tenho compaixão. De quem? Dessa multidão que você vê à sua volta. Dessas pessoas com quem você caminha diariamente. E aí ele, olha só que interessante, né? O versículo 3. Se eu os mandar para casa com fome, o que vai acontecer com eles? Vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, ele vê o desfalecimento, ele vê o perecimento, ele vê o sofrimento do mundo. Talvez você se lembre de um dos versículos que eu acho um dos mais claros assim da Bíblia, que diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento, é conhecimento. Não conhecimento intelectual, nossa, não decora muito a Bíblia. É conhecimento relacional, vivência. Saber quem é Deus, conhecer a Deus por experiência, carregar Deus consigo. Saber como é o coração de Deus. Esse é o conhecimento que falta e que leva o mundo a perecer. Então o mundo perece por fome física? Sim. Mas o mundo perece também por subnutrição espiritual. Deus vê a dor sentida do mundo, mas Deus também vê as necessidades não sentidas pelo mundo. Porque o mundo tem necessidades que não são sentidas. Mas essas são as piores. As que a gente não sente. Sabia que se você ficar muito tempo sem beber água, você vai tornando isso um hábito, com o tempo você nem percebe que você não está bebendo água. E seu corpo nem sente mais falta de... Porque você se habituou a não beber tanta água no dia. Você bebe um copo e segue a vida. Toma uma coca, come uma comida. Agora, eu criei esse hábito há pouco tempo atrás de me forçar a beber água. Sabe o que aconteceu depois de um mês? Eu tenho planilha, para você ter uma noção, para beber água. Tem planilha que eu tenho que colocar lá. O que começou a acontecer é que a planilha tem se tornado desnecessária. Por quê? Porque eu comecei a ter uma sede enorme. Todo tempo eu tenho sede. Porque tomar água todo dia me deu sede. Então eu sinto sede agora. Entende? Muitas vezes a gente não está sentindo, as pessoas não estão sentindo sede de Deus. Não é porque elas não precisam. É porque elas é uma necessidade não percebida, não sentida, que elas não carregam. E Deus vê essa necessidade, essa subnutrição que o mundo carrega, essa subnutrição espiritual. E essas necessidades do mundo. E ele conversa com seus discípulos, ele faz uma pergunta. Olha só o versículo 4. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Pergunta de Jesus, quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Olha só, gente, que interessante. Jesus faz uma pergunta, quantos pães vocês têm? Eu estou vendo o sofrimento do mundo. E eu pergunto para você, o que você tem? E é interessante, né? Eles respondem 7. Não tem nenhum número mágico aqui não, mas 7. É porque é 7. Se fosse 6 não daria certo, se fosse 8 não daria certo, 7 é o certo, né? Vão ter R$7 no bolso. 7. Você joga no bicho no 7, né? Não. 7 porque é pouco mesmo. É o que tinha. 7, assim, malemar, dava para os 12. É tipo isso, entendeu? É pouco. Não dá conta. É pouquinho. É tipo assim, Jesus, até desculpa até dizer assim, é pouco mesmo que eu tenho, viu? Até me perdoa assim, tá dizendo. Mas a pergunta de Jesus continua, mas o que vocês têm? Que eu quero trabalhar a partir do que você tem. Eu quero me revelar a partir daquilo que você carrega. O que você tem?
qual é a sua... quais são os seus recursos? Quais são as suas possibilidades? Mas é interessante que antes mesmo que Jesus perguntasse, os discípulos já estavam dizendo, né? Eu tenho pouco. Onde que esse pessoal vai conseguir comida, né? É tipo assim, os discípulos falando, Senhor, eu não tenho muitas condições. Os discípulos sempre pensam a partir das possibilidades humanas. É tipo assim, você está orando lá, você está ouvindo Deus, e realmente você está ouvindo Deus, mas aí dentro do seu coração você pensa, mas não vai dar. Deus, infelizmente, eu entendi a sua dor, realmente é muito séria, mas não vai dar. Que eu não dou conta. O pior dessa situação Uhum. é que Jesus já tinha explicado. Por que os discípulos já não veio e falaram assim, Jesus não para o seguinte, só não tem certo, não para ver o que o Senhor já fez? Exato. E aí eu olho para mim e falo assim, Deus, o Senhor já fez. É isso. Eu estou crendo que o Senhor já fez. É isso. Eu já vi. Mas não é a impressão que às vezes a gente se esquece? A gente tem uma amnésia, assim, que não lembra mesmo de quem Deus é. E Deus já tinha feito uma vez, aqui é a segunda vez. E está acontecendo uma segunda vez, propositadamente. É uma lição, sabe? Tipo, aqui é recuperação. Não passou da prova. Aqui, né? Nós estamos na recuperação aqui. Mas nessa segunda vez seria para nossa casa. Não era o povo de Deus, né? Nossa, perfeito. Fora da região de Israel. Fora da região de Israel. É isso aí. Eles, né? É deles. Tem o nós e eles. E aqui é mais sério mesmo. E a gente já viu nos versículos anteriores a compaixão que Deus carrega, não é só por Israel, é pelo mundo. É pelos que não o conhecem. Eu não sei se você já teve essa postura que ela é meio miserável mesmo, sabe? Eu te dou pão se você for para a igreja. Eu te ajudo, mas primeiro você precisa ir lá na minha igreja. E Jesus parece que ele tem um movimento contrário. Ele alimenta um povo que não tem a menor ideia, porque a lição é para os discípulos, não é para a multidão. A lição é para os discípulos. E o que ele está ensinando para os discípulos? Tudo que você tem, mesmo sendo pouco, é o suficiente. Essa é a lição. Tudo que você tem, mesmo sendo pouco, é o suficiente. Mesmo, lembra da mulher das duas moedinhas de cobre lá? Ela vai ao culto, todo mundo coloca um monte de oferta, entrega um monte de coisa. E aí vem aquela senhorinha viúva. Naquele tempo, ser viúva era ser uma pessoa extremamente vulnerável, carente, necessitada. E ela coloca umas moedinhas de cobre lá e Jesus vira para os seus discípulos, sempre. Vocês viram o que aconteceu? Discípulos, não, você viu, eu vi o cara lá, ele chegou com um Porsche, estacionou ali, falou que ia fazer um Pix, fez um Pix ali que eu vi. Não, esse não foi o que mais deu, esse aí deu do que sobrou. Aquela mulher deu tudo que tinha. O pouco, sendo tudo, é o suficiente. Por isso a gente não pode olhar para nós, para mim, para os meus recursos. O que eu tenho é muito pouco, porque com isso Deus pode fazer muita coisa. Isso eu estou falando em todas as áreas da vida. A sua vida, sendo pequena, limitada, frágil, pode ser um grande instrumento de Deus onde você está. No lugar onde você está. A sua vida, a sua história, o seu conhecimento. Mas eu não sou tão inteligente assim. Mas eu não sou tão competente assim. Eu não tenho tanta influência assim. Mas onde você está, você é a autoridade colocada de Deus ali, por Deus ali, para fazer diferença e abençoar pessoas. Versículos 6 e 7. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, faz questão, de salientar que é pequeno, não era tilápia, assim, era um lambari. E ele deu graças igualmente por eles e deu aos discípulos que os distribuíssem. Tem uma tônica aqui. Ele deu aos discípulos.
aos discípulos. Então, nunca é assim, Deus, olha, então o Senhor abençoe fulano lá, e fala assim, estou abençoando fulano lá, estou colocando você na vida dele. Estou colocando você na história dela. As bênçãos que eu estou colocando sobre você é para tornar você bênção na vida dela, na vida do outro. Então, por que Deus nos dá bênçãos? Para que nós nos tornemos bênção. Esse é o objetivo. Deus derrama bênçãos aos seus discípulos para que eles se tornem bênção ao mundo. Então, todas as vezes que Deus tiver um plano para o mundo, Ele vai chamar os seus discípulos para conversar. E quando os seus discípulos ouvirem a voz de Deus, eles vão escutar a dor de Deus e a dor de Deus se tornará deles. Eles olharão à sua volta e dirão, eu só tenho isso, mas é com isso que eu vou, Deus, eu consagro isso ao Senhor e vou para abençoar e ser bênção na vida de quem está à minha volta com isso. E aí Deus faz um milagre. Quando nós nos colocamos na disposição. Disposição é não estar mais na mesma posição em que estávamos antes. Por isso é diz. Estou ensinando prefixo para as crianças de 3 anos, do terceiro ano lá. Prefixo é diz, não está mais. Então, Deus, eu tenho disposição, ou seja, eu estava aqui nessa posição onde tudo era para mim. Agora eu me dispus. Agora eu estou na outra posição, estou me movimentando e carregando as bênçãos do Senhor na direção do outro. Esse é o objetivo das bênçãos de Deus na nossa vida. Sermos bênçãos na vida dos outros. Então, se a gente está ouvindo Deus, a marca de que nós estamos de fato ouvindo Deus é que nós estamos nos dispondo na direção das pessoas à nossa volta e carregando compaixão de Deus dentro de nós, por essas pessoas à nossa volta. Então, pode falar. E é a disposição do coração, né? Disposição do coração. Nossa, disposição disposição do coração. Não é só um, tá bom. Né? Por isso que a oração, ela transforma. A oração transforma porque a gente passa a carregar essa dor de Deus, sabe? Eu sei que todos nós temos problemas, dificuldades, dores, coisas que a gente quer colocar na presença de Deus e quer que Ele trate. Só que você sabia que muitas, se não até todas, as dores que a gente carrega, nossas mesmo, elas são tratadas no momento em que nós começamos a nos compadecer e nos doer pelo outro e nos movemos na direção do outro e Deus vai tratando as nossas. Às vezes é tipo assim, Deus, quando o Senhor resolver tudo na minha casa, eu vou na direção do outro. E se ir na direção do outro é resolver tudo na sua casa? Sabia que os psicólogos, eles dizem assim que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa depressiva, aquela pessoa que fica ensimesmada, voltada para si, num quarto fechado, chorando, sabe o que ela pode começar a fazer, mesmo sem vontade? É começar a fazer algo por alguém. Se ela começar a fazer algo por alguém, eu acho que eu vou ouvir uma pessoa que está sofrendo, eu vou caminhar com alguém, no momento em que ela se dispõe, aquilo que antes parecia uma dor intransponível começa a ser curado nela. E a cura dela está justamente nela fazer algo para o outro. E não ficar em si mesmada. Gente, a dor, ela nos fecha. Todo mundo que está sofrendo fica assim, mas o meu sofrimento, mas a minha dor, mas está difícil para mim, mas ninguém pensa em mim. Mas você lembra, no momento de maior agonia do Filho de Deus, o que ele fez? Orou ao Pai pelas pessoas. Na cruz, Jesus olhou para a mãe dele, ele era o filho mais velho, e disse, João, essa é a tua mãe, esse aqui é o teu filho. Está pensando no outro, na mãe que quer ficar. Pai, já fala com a mãe, fala com o irmão, fala com o pai. Tá vendo? Ele tá ali, ó. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Percebe como a dor de Jesus na cruz não é assim, tá doendo, me ajuda, tá difícil. Entende? Eu acho que a gente tem que orar pelas nossas dores, não acho que tem nada errado nisso. Só que o discípulo, o crente, ele fica nas suas dores. O discípulo, ele avança. Ele diz, pai, eu tenho uma outra conversa, eu sei que você já começou essa conversa, então eu vim aqui para conversar então sobre essa sua dor. E a gente sai das nossas. E a gente olha para as nossas, quando vê as dos outros, e fala assim, mas não era tão grande assim. Eu estava lá achando que era o fim do mundo, mas nem era tão grande assim. O meu problema nem é o maior do mundo.
Quando a gente se depara com as dores do outro. Um spoiler desse documentário. Sim. Mas é só um spoiler. Para mim foi fantástico. Assim, falando. A gente serviu, tá? Mas concorda que se você tem aquela pessoa que você encontra para conversar, só você fala, toda vez que você encontra, ela está reclamando, ela está questionando. Imagina que ela fala, imagina como está sendo sua conversa com Deus. Você só reclama, você só chora. Imagina a situação de Deus ouvindo você só. Exato. Então, tem um limite. Exato. Né, para isso. Então, exato. Reflita como está sendo as conversas com Deus. É isso. Vamos colocar no lugar do outro. Vamos pensar um pouco mais do outro. Pensar um pouco de mim, do meu problema, não sei. Sim. Eu acho que essa é a linha que divide o crente do discípulo. Assim, crente em Araraquara não falta. Tá cheio. Vai lá, Deus, problema. Discípulo, ele atravessa a linha e diz: Pai, vamos conversar sobre a sua dor? Estou aqui para ouvir. E aí, o que acontece? Olha os versículos 8 e 9. O povo comeu até se fartar. Não é assim, o povo comeu e ficou satisfeito, ficou assim, legal, forrou o estômago, sabe aquela... E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. 7 cestos. Cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então, percebe que todas as vezes que nós retemos, nós seguramos, nós acumulamos. E quando nós acumulamos, nós aumentamos a miséria. O problema do Brasil, por exemplo, não é a pobreza. O problema do Brasil é a miséria. Onde está a miséria? No rico e no pobre. Qual que é a mentalidade miserável? Ser pobre, Jesus era pobre, não tem nenhum demérito nisso. Pelo contrário, Jesus elogiou muito os pobres, inclusive. Várias vezes Jesus elogiava e dizia que eram bem-aventurados. Mas qual que é o demérito? É nós sermos miseráveis. E onde é a nossa miséria? No acúmulo. A miséria do ser humano está em acumular. Então o Brasil ele é pró nisso. Porque o Brasil é um lugar de acúmulo de muitos. Ou de poucos, né? Poucos que acumulam muito. E muitos que vivem na miséria. Então a miséria dos dois lados. Então muitas vezes, gente, aquilo que a gente recebeu de Deus em todos os sentidos, não só dinheiro, mas em todos os sentidos, é a nossa maldição. Porque a maldição do ser humano está justamente na sua miséria, no seu acúmulo, naquilo que ele retém, naquilo que ele segura, naquilo que Deus entrega. Ele diz assim: nossa, recebi um pão de Jesus que ele orou, sabia? Eu tenho um pão lá em casa que Jesus orou. Ele é abençoado. É bento, que Jesus orou por ele. Os discípulos recebem esse pão, ele fala assim: é bento, esse pão é especial que Jesus deu graça por ele. Partiu e me deu um pedaço. Eu guardei lá em casa. Para ele abençoar a minha casa. Mas Jesus deu esse pão para quê? Pôs lá na estante. Lá. E às vezes a gente retém um monte de coisa, a gente fala assim: isso aqui, ó, vou segurar, vou reter. E assim, ó, o pão guardado, ele embolora. O pão, Jesus ensinou, não existe para ser guardado, existe para ser partido. Por isso que ele parte o pão sem medo, sem dó. Porque ele falou: se a gente ficar guardando isso aqui, vai embolorar. E se embolorar, vai amaldiçoar a gente, que está em volta dele comendo desse pão embolorado. Então não é para reter, é para distribuir, é para partir, é para abençoar. Então, essa é a verdade que esse texto carrega. E o texto continua, eu não queria parar só nele, que olha só como esse texto vai desenrolar nos próximos versículos. Os fariseus, versículo 11, vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. E aí, gente, essa coisa de... Você imagina, né? Os fariseus vêm, Jesus acabou de fazer um milagre, né? Um sinal. E no versículo seguinte ao sinal, o que os fariseus pedem? Um sinal. Senhor, faz um sinal.
Sabe o que esse texto aqui está levando a gente a lembrar, a pensar? Lembra do episódio lá do Êxodo, onde Deus tira o povo do Egito, celebra a Páscoa, vai ao deserto, alimenta a multidão, e logo no dia seguinte, o que os líderes estão fazendo com Moisés? Reclamando, questionando, interrogando. Moisés, cadê o pão? Moisés, Deus não está com a gente? Cadê o pão? A gente quer comer. Eu estou com saudade das cebolas do Egito. Eu estou com saudade dos alhos do Egito. Gente, todo mundo que lê esse texto pensa assim, sério? Cebola e alho? É esse o ser humano, é isso aí. Ingrato. O Messias na frente deles fazendo um sinal. E sabe o que eles têm coragem de fazer? Mostra aí que você é Deus. Faz um sinal aí pra gente. Que foi exatamente o que o povo fez no deserto. Quando Deus realizava os milagres, eles iam lá e questionavam, falavam assim, mas espera aí, ele não estava quando abriu o mar? Ele estava quando abriu o mar. Ele estava quando o mar se fechou. Ele estava quando todo o exército do faraó foi engolido. Ele estava nas 10 pragas, ele viu. Ele viu os sinais. E ele volta para Moisés e diz assim, dá o pão pra gente, a carne. Eu quero o alho. Eu quero a cebola. E questiona, e pede sinais. A gente olha e fala, eu não faria isso. Mas pensa você. A Cris estava dizendo das coisas que Deus já fez lá atrás. E a gente ainda assim questiona. Mostra de novo, Deus. Faz de novo, vamos ver se o Senhor está comigo agora. Porque antes eu sei que o Senhor estava, mas eu quero saber hoje se o Senhor está hoje. Eu sei que naquele ano, daquela vez o Senhor estava comigo, mas prova hoje que o Senhor está comigo. E a gente põe Jesus na parede. Diz, vai, faz um sinal para ver. E aí, essa incapacidade dos fariseus de ver, de ouvir, de perceber. Os fariseus, os líderes religiosos, são estátuas que têm ouvidos, mas não ouvem. Olhos, mas não veem. Eles são incapazes de perceber o Messias na frente deles. Eles são incapazes de perceber um sinal na frente deles. Eles conhecem tudo da Bíblia. Nunca faltaram da escola dominical. Sabem todos os versículos de cor. Participaram de tudo. Mas o Messias na frente deles, eles não percebem. Porque não é uma questão de intelecto. É uma questão de conhecimento, relacionamento. E é por isso que eles perecem. Então, e aí, gente, isso aqui é tão profundo, porque assim... É tipo assim, sabe por que eles pedem um sinal? Porque eles estão dizendo assim, ó, o Senhor não se encaixa muito na visão que eu tenho de Messias. O Cristo que está na minha cabeça não parece com o Cristo que você está mostrando. Faz um sinal para ver se dá um match. E aí é tipo assim, o Senhor não está fazendo sentido para as minhas ideias. As minhas preconcepções de Messias não se encaixam no Messias que o Senhor é. Expectativa. Política, totalmente. Totalmente. Enchendo a briga, eu vou passar assim para tudo isso. Porque tá morrendo lá e não. Exato. É ele que vai liderar. Exato. Ele fica aí alimentando o pagão. Fica dando comida para incircunciso. Isso é o que o povo de Israel se tornou. E Jesus não veio para fazer sentido para a gente. Não veio. Não veio preencher as nossas expectativas de quem ele deveria ser. Ele veio para dar sentido. E para dar sentido ele precisa frustrar as expectativas. Então Jesus frustra as nossas expectativas justamente para dar sentido. Ele não veio fazer sentido às minhas ideias. Ele veio dar sentido à minha vida. E para dar sentido à minha vida, ele precisa me frustrar nas minhas ideias. Entendeu? E aí o versículo 12 diz assim: ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês.
Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O que ele fez aqui, gente? A primeira coisa, depois que os fariseus pediram sinal, o que ele fez? Suspirou. A gente acabou de ler um texto que Jesus suspira. Qual foi? Jesus deu um forte suspiro. Qual foi o texto que a gente leu? Não se lembram? Não se lembram? Faz 7 dias. Quando ele foi curar, ele deu um forte suspiro e disse, Efatá. E aqui de novo ele dá um forte suspiro. Sabe o que me chama a atenção? Quando Jesus vê a multidão, ele não dá um forte suspiro. Assim. Não. Ele diz tem compaixão. Mas quando os fariseus vêm falar com ele, ele dá um forte suspiro. Quando ele olha para a surdez espiritual, ele dá um forte suspiro. Percebeu que os dois textos estão linkados, da surdez e dos fariseus? Ele dá um forte suspiro. Porque é como quem diz assim, ó. O que eu estou vendo diante de mim? Não é possível que eu estou vendo isso. É inadmissível que eu estou vendo. Então ele suspira como quem está assim indignado. Então aqui, se da multidão ele tem compaixão, dos fariseus ele tem raiva, desprezo, indignação. Ele dá um forte suspiro porque ele não está assim. Ele não vai atender, e ele não atende, ele fala não. Ele fala não. Ele diz não. Essa geração, e aqui ele está leve, tá, em Marcos. Lá em Mateus, se você ler o texto paralelo lá em Mateus, ele fala assim, ó. Esta geração adúltera e perversa pede um sinal. Lá Mateus acho que queria pegar mais pesado, assim. Aqui é a versão com censura. Marcos é com censura. Essa geração pede um sinal milagroso. Não vai ter. Aí você fala assim, não vai ter, mas acabou de ter. Para quem tem ouvidos para ouvir. Para quem tem olhos para ver. Viu? Mas vocês não terão. Então Jesus aqui não se comporta como um leão de circo. Sabe um leão de circo? Hoje não tem mais, né? Graças a Deus. Era tipo assim... Leão, pula! Oh, legal, ele pulou. Agora, urra! Que legal, hein? Agora coloca a cabeça dentro da boca do leão. Oh, que legal, ele abre a boca, nossa. Jesus não é um leão de circo, você chega nele e fala assim, ô Jesus, faz um sinal pra gente aí. Ele fala, claro, eu vou ceder. Ele não cede. Porque Jesus está muito mais, o C.S. Lewis dizia isso, com um leão selvagem. E o leão selvagem não tem controle. Não é assim, vem hoje à noite e você vai ver o show dos milagres. Isso aí é entretenimento religioso. Jesus, ele faz o que ele quer, quando ele quer, com quem quiser. E não depende das nossas manipulações mágicas, das nossas palavras mágicas, do nosso culto mágico, das músicas certas. Não depende. Ele faz o que ele quer, quando ele quer. Do jeito que ele quer. E com isso ele nos frustra. E o objetivo dele é justamente nos dar uma direção. Então ele não veio para suprir as nossas expectativas. Ele veio para direcionar. E é impressionante que daqui em diante no Evangelho, você vai ver menos e menos e menos milagres. Eu acho que nesse sentido não é ele que nos frustra, né? É nós que ficamos frustrados. Ele não faz o que a gente realmente quer. Se você tem um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, você vai, a partir disso, você vai entender qual o verdadeiro sentido, né, da situação. Então, quem fica frustrado somos nós. Quem gera as próprias expectativas somos nós. Exatamente. Sim. Sim e não. Sim e não. É mais ou menos. É verdade, de fato. Só que aí, Deus nos frustra em que sentido? No sentido em que Ele não só não faz aquilo que nós gostaríamos, mas que às vezes até aquilo que a gente julga que precisa. Por exemplo,
Quando Jesus está na cruz, ele diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Presta atenção nessas expressões. É o grito do crente. É o do Salmos 22. É o grito do crente. Meu Deus, por que me frustraste? Aí Jesus atravessa e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por que Jesus foi frustrado por Deus? Por que Deus frustrou Jesus? Para revelar o Pai. Enquanto Deus for o meu Deus, ele vai me frustrar. Enquanto Deus for o meu Deus, que me supre, que me dá, que me sustenta, que me abençoa, ele vai me frustrar. Vai chegar uma hora que ele não vai dar o que eu queria, não só o que eu queria, mas o que eu preciso. Sim. E aí o que eu preciso fazer? Conhecer o Pai. Pai, eu me entrego. Então, enquanto a gente viver nessa linha, e todo mundo, Jesus também. Jesus também passou por isso. Ele foi frustrado. Ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha que passar por aquilo. Então, muitas vezes, gente, o Pai, o Deus como Pai, que tem um propósito e que nos envia para um lugar que a gente não quer e que nos faz passar por coisas que nós não gostamos, é necessário. É necessário esse Pai. E a gente só conhece esse Pai depois da frustração. Entende? É só na frustração. O Pai frustra. Entende? Isso é o Pai. Não é o vô. Jesus não falou assim, eu vim aqui revelar o vô. Eu vim revelar o Pai. O vô dá o doce. Mas o Pai... Entende? Essa fala dele não é mais na condição, né? Lógico, tem várias interpretações, né? Mas, enfim, não seria mais na condição humana dele, mostrando para o povo, para nós, né? Sim. Que ele é humano, isso. Né? Carne. Isso. Né? E tá ali, tá sofrendo e tudo mais. E é a gente na nossa condição. Na nossa condição, exatamente. É a gente na nossa condição. Dizer não, o que Jesus fala para os fariseus aqui, não vai ter sinal. É o que um pai responsável fala. Ele falou assim, eu vim aqui fazer a vontade do meu pai. Eu não vim aqui fazer as vontades de vocês. Então é não. Hoje é não. É difícil, gente. E a nossa geração é cada vez mais mimada, né? Eu estava conversando ontem com o irmão sobre isso, e eu falei para ele que muitas vezes o não, ele não é uma questão negativa. Não é uma questão... Não quer dizer, não significa necessariamente que é um não numa condição negativa, muito pelo contrário, numa condição positiva. Positiva, por isso que eu estou falando do pai. É tipo assim, ó, eu estou falando não para o presente para falar sim para a presença. Um não de Deus é um sim para várias outras coisas. É exatamente isso. É um sim, é um não de quem ama, não não de quem odeia. É um não de quem ama e quer dar conhecimento, quer gerar conhecimento, quer gerar relação. Por isso que Jesus entende o não de Deus e fala, Deus está dizendo um sim maior para mim. Pai, nas tuas mãos eu entrego. E ele cumpre o propósito de Deus, o amor de Deus é revelado a partir de ouvir o não. Jesus atende e aceita. Qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente fica ali no não. Ó. Mas eu quero, mas eu preciso. Se eu não tiver, ai meu Deus do céu, eu vou sofrer, eu vou chorar. E a gente fica ali naquele luto que não tem fim. Jesus, por que ele é o Cristo? Porque ele passa desse limite, ele ultrapassa esse limite muito rápido. A partir do momento em que ele ouve não, ele já submete. Qual que é o nosso problema? A gente ouve o não e fica ali, ó. E a gente vai conversar com Deus outra vez, vai conversar com Deus de novo, dá uma oferta, faz o jejum, faz tudo para ver se Deus muda de ideia. E de verdade, se Deus mudar de ideia, deu ruim pra gente. Se ele falar assim, então lógico que você quer. Deu ruim. Porque ele queria levar a gente para algo
que a gente não vai conhecer agora. Talvez, quem sabe, um dia de novo depois. Mas por enquanto não. Os nãos de Deus, eles são um convite maravilhoso. Que a gente não vê no momento do não. Na disciplina, na dor. E aí Jesus tem uma conversa com os discípulos e a gente vai caminhando para o fim. Os discípulos, versículo 14, haviam se esquecido de levar pão. Então presta atenção, ó. Esqueceram de levar pão. Então foram lá para o grupo de estudo bíblico no domingo de manhã e todo mundo esqueceu de levar o pão. Não tinha comida. A não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Gente, o que Jesus está falando aqui? Tenham cuidado. Toma muito cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Gente, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e é muito assim, né? Às vezes aquilo que Jesus falou literal, os discípulos interpretavam metaforicamente. Aquilo que Jesus falava metaforicamente, eles entendiam literalmente, né? E aqui, os discípulos interpretaram como esse fermento? Literal. Tipo assim, ele tá falando, a gente tá dando a bronca na gente que a gente não trouxe o pão. Eu falei pra você não esquecer o pão. Agora aí, ó, tá falando do fermento, tá dando uma lição. O fermento do fariseu, dos heróis, a gente não trouxe o fermento. Será que é alguma marca que ele tá falando? Não sei se é a marca certa, mas a gente devia ter trazido o fermento. Agora tá faltando o pão. Então a briga deles era por causa do pão. E Jesus está falando o quê? Toma cuidado com o fermento. E o que é o fermento? O fermento é o fingimento. O fermento é a fé fingida. É a incredulidade. O fermento é o condimento, o tempero, o que dá um saborzinho, o que dá um enchimento, o que aumenta. O fermento no coração deles, e ele usa duas expressões que eu acho que eu nunca tinha visto assim na mesma frase. Os fariseus e Herodes. O mesmo fermento. E por que isso é forte? Sabe o que são fariseus e Herodes? É tipo assim, imagina uma linha de pensamento, tá? De um lado extremo da linha estão os fariseus. Do outro lado extremo estão os Herodes. É tipo assim, extrema esquerda e extrema direita. Os fariseus são os conservadores, extremos, dedicados à guarda da lei, dos valores, das tradições. E Herodes? Herodes é o oposto disso. Herodes não quer saber de princípio, não quer saber de lei, não quer saber de nada. Herodes é o oposto. E Jesus coloca no rei ímpio, Herodes, e no fariseu religioso, a mesma marca, fermento. Tem incredulidade no coração do rei ímpio e tem incredulidade no coração do fariseu religioso. Hipócrita. Se você dobrar esses dois extremos e fechá-los, eles estão no mesmo lugar. Eles carregam as mesmas coisas. Sabe o que ele tem em comum? O que há em comum entre o ímpio e o religioso é o fermento. A hipocrisia. E aí o que é o fermento? É essa aparência. É esse enchimento. É essa coisa que dá vislumbre, que dá grandeza. Entendeu? Põe o fermento para quê? Para parecer mais do que é. Para se avolumar, para crescer, para parecer palatável aos olhos, para parecer agradável aos olhos. E o fariseu tem isso, essa grandeza. E o Herodes também tem isso, esse senso de grandeza. E eles carregam. Lembra que Herodes, ele matou quem? Lembra da outra multiplicação do banquete? Quem que ele mandou matar? João Batista. Com medo do quê? Quem estava na festa dele? No banquete que ele estava dando? Só os nobres, só a nata da sociedade. Ele tinha feito uma promessa e ficou com medo de não cumprir.
como pediram a cabeça de João, com medo da sua reputação ir para o ralo, ele cedeu. Medo do quê? Reputação. Por que os fariseus vão entregar Jesus? Medo de quem? Do povo. Reputação. O que o religioso está preocupado? Reputação. Reputação. Como é que isso vai parecer para as pessoas? O que as pessoas vão dizer? O que os outros vão falar? Se alguém já deve ter percebido que Jesus não está muito preocupado com reputação. Não sei se não ficou muito claro até agora, mas Jesus assim morreu numa cruz e não fez questão de dizer para ninguém que ele ressuscitou. Só para os discípulos. Se fosse a gente que ressuscitasse, fala a verdade. Você não ia bater lá na casa do Pôncio Pilato e falar assim, e aí? Deus me ressuscitou. Você não ia fazer questão de sair na capa do jornal assim? Jesus se foi crucificado, ressuscitou, está vivo. Não. Quem está preocupado com reputação, com fama, com engrandecimento, com reconhecimento? O mundo ímpio e também quem? O religioso fariseu. O que condena o ímpio está preocupado com a sua própria reputação. E o fermento é essa ideia de uma falta de pureza. Entende? Falta de pureza. Sabe o que é um fermento? É um fungo. Fungos que você coloca ali na massa. E esses fungos deixam a massa mais elástica, onde ela fica um pouco mais esponjosa. Sabe quando você pega assim, corta o pão, você vê ela mais fofa. O fungo ele tem essa propriedade de fazer a massa ter mais volume. E tendo mais volume, gera mais saciedade momentânea. Agora, é próprio de quem, e Jesus está falando isso, o pão da mesa dos discípulos é o pão que é de quem tem compromisso. É o pão sem fermento. Você sabia que o pão da ceia é pão sem fermento? Sabia que o pão da Páscoa que eles comeram quando eles saíram do Egito é pão sem fermento? Sabe por que é pão sem fermento? Da Páscoa. É. O da Páscoa era da pressa, né? Isso, era da pressa. Eles saíram de lá, na pressa, não colocaram fermento. Por exemplo, só por causa da pressa? Não. Não é por causa da pressa. É porque o pão, ele é esse pão puro. O que é o pão dos discípulos, pão da Páscoa? É água e farinha. Mexe tudo, põe para assar, pronto, pão. Esse pão é pão puro. É pão puro. Pão sem condimento. Pão sem fingimento. Pão sem volume. Então o pão que os discípulos comem não é o pão de quem está pensando no volume, no tamanho, na aparência, na grandeza, na vistosidade dos olhos, naquilo que aparenta, naquilo que tem like, naquilo que tem reconhecimento, naquilo que tem seguidor. O pão dos discípulos não é o pão do benefício. O pão dos discípulos é o pão do compromisso. Por isso que os discípulos comem pão feito de trigo e água. Sem a necessidade de dizer assim, tem como pôr um temperinho aí? Não tem como dar uma incrementada? Não tem como aumentar, mexer? E o pão deles é o pão puro, que é o pão sem fingimento. A fé dos discípulos é a fé sem fingimento, sem corrupção. É a fé sem perfumaria. É a fé que não visa benefícios. A relação pura, a relação que nós construímos uns com os outros, a relação que Deus quer ter conosco, a relação que Ele nos ensina a ter com o mundo, com as pessoas, é uma relação sem corrupção, sem segundos interesses, sem interesses escusos, sem interesses escondidos, sem trapaças, pura. É o que você está vendo aí, é o que é. Quando Jesus é crucificado, ele é crucificado como? Nu. Não é um nu erótico. É o nu de quem é isso aqui que vocês estão vendo, gente. É o que eu sou aqui, é isso aqui. Não tem máscara. Não tem máscara.
Não tem por trás, não tem mais. Não tem mais. É Deus nos ama. Ponto. Até onde? Até o fim, até a morte. É tudo. Então, quando Jesus é crucificado, é a pureza. É um amor puro. É um amor puro, sem fermento. Sem incremento. Sem açúcar. Sem massa. É aquilo que a gente está vendo. E o impressionante do fermento, por que ele fala toma cuidado? Porque o fermento, ele é invisível. Ele é invisível. Você põe lá, mistura, acabou. Ele fica lá, você não vê. Mas no final das contas, ele faz toda a diferença. Sabe a bússola? Uma bússola, imagina que você compra uma bússola, aí você vai fazer uma viagem com essa bússola, não tem Waze. Essa bússola mira no norte, certo? Correto. Mas imagina que essa bússola que você comprou, ela está assim um grauzinho para a direita. Um grauzinho é pouco. Aí você fala assim, gente, é um grauzinho, você vai ficar agora com miséria? Então, só que qual o problema? Quanto mais você andar com esse grauzinho de diferença, o que vai acontecer daqui a 1000 quilômetros? Você vai estar no outro, você mirava com um lugar, você está no outro totalmente diferente. Aquele grauzinho pequenininho. O fermento, ele age assim. É um fingimento. É uma mentira. É uma falsidade. É uma preocupação com a aparência. É um medo da reputação que faz a pureza da fé ser corrompida. Toma cuidado. Toma cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Porque esse fermento, ele pode comprometer tudo. Ele pode comprometer tudo. Então o que Jesus está chamando a nossa atenção é: toma cuidado com o seu coração. Toma cuidado com o seu coração. Que não haja fermento. Que não haja condimento. Que não haja tempero. Que seja trigo e água. Sem fingimento. O que é mais belo naquele documentário da Fé Sem Fingimento, o que é mais belo de tudo, não é que as mulheres são incríveis na teologia. Não é que é um negócio espetacular. O que é o mais impressionante? É a simplicidade. Então, assim, o que é a fé de Cristo na gente? Simplicidade. Então, se tem fermento no seu coração, joga fora. É tão sério isso, Humberto, da Páscoa do fermento, que quando um hebreu colocava fermento no pão da Páscoa, sabe qual era a sentença, a penalidade? Expulsão. Expulso. Olha a seriedade disso. Gente, pode comprometer tudo. Quando a gente carrega isso. Então Jesus questiona os seus discípulos, e é assim que a gente termina. Eles discutiam entre si, dizendo: por que não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe disse: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Aí o 18, preciso ler isso. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? E o texto acaba assim. A conversa de Jesus com os discípulos acaba com uma pergunta. Você ainda não entendeu? Você está fazendo a recuperação aqui hoje? E se ainda não entendeu? Você está olhando como se, gente, está faltando pão.
Não tem dinheiro para pagar a conta. Tá faltando. Assim, quem sustentou vocês o tempo todo? Lá atrás não sobrou? Quando você olha para a vida, você olha com medo ou com gratidão? Aí você vê a palavra-chave é a frustração mesmo. Porque a frustração nada mais é do que o nosso desejo não ser realizado. Né? A gente se frustra porque é o meu desejo que eu quero realizar. Eu estava esperando alguém que liderasse politicamente. Eu nem falo, não. No fundo, vocês estão aí. É sobre a vida. Exato. É sobre Exato. o projeto é muito maior. Muito maior. Maior. São frustrados porque estão pensando em alguém que poderia. Imagino até que eles estivessem olhando para Jesus, como por exemplo aquele mago que Paulo enfrentou. E eles faziam magias e todo mundo acreditava. Eu imagino que talvez Jesus fosse, eu acho que era até comum nessa época, pessoas que faziam mágicas e tal. Eu imagino que talvez alguém não tivesse nem admirado se imaginava. Sim. Que ele é um cara assim, com grande poder para fazer mágica, multiplicar pão, porque não olhava com ele no sentido. Sim. Sim. E aí ele, assim, os discípulos estão sempre pensando nisso. A viabilidade. Vai dar certo? Jesus está falando assim, não é sobre viabilidade. É sobre aprendizado. Vocês estão aprendendo? Vocês entenderam? Quanta gente fica pensando se vai ter condição de fazer, a gente vai ficar patinando as mesmas coisas. Que ele falou assim, quando eu multipliquei lá, não sobrou? Não foi 2 vezes que sobraram? Por que a gente ainda está pensando nas condições humanas de viabilidade? Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que nós precisamos, Ele vai nos dar. Nunca vai faltar. E mais, se a gente estiver disposto a repartir, Ele vai fazer multiplicar. Por isso que a gente tem que ficar preocupado. Não é assim, será que Deus está cuidando? Ele está. Eu preciso cuidar de quem? Do meu coração. Para que ele não se corrompa. Então, a ceia, eu até fiz questão hoje da gente fazer a ceia de novo. Pode trazer, viu, Vã? Porque a ceia representa quem nós somos. Representa o corpo de Cristo. O povo de Deus. E representa em que sentido? Não no seu volume. Não no seu tamanho. Não na sua pujança. Não na sua representatividade numérica e expressiva. Representa na sua simplicidade. Não é visível, né? Aos olhos. É sentido, né? Ao coração. Então, acho que eles faziam tanta mágica, isso que acontecia, que eles estavam esperando o Messias que fizesse o mesmo, né? Exato. Na verdade, ele fez, mas quem sentia, via o que ele estava fazendo. Quem não sentia, não via o que ele estava fazendo. Exato. E acho que Jesus tinha multidões, né, que ele alimentava, mas só dos 12 ali, os discípulos, poucos, que seguiam e aprendiam com ele, não é? Ele não estava preocupado com a multidão seguir ele estava preocupado com a fé sem fingimento dos discípulos. E é por isso que ele vivia dando essas palavras, que ele queria lapidar, ele queria trabalhar, ele queria limpar mesmo. E é isso que Jesus está fazendo com a gente hoje, e esse é o desafio para nós hoje. Passa a gente, né? E é dolorido, doído, frustrante, tudo. Só que a gente não entende, né? Obrigado, viu? É o que Jesus faz com a gente hoje, tá geladinho. É esse trabalho de dizer assim, olha para dentro do seu coração hoje e pensa. Obrigado, viu? Olha para dentro do seu coração hoje e pense o seguinte: a sua fé é uma fé fingida? O que há dentro do seu coração que compromete? O que há dentro de você que compromete os processos de Deus? O que há dentro de nós que ainda é maquiado? É perfumaria.
travestido, mas ainda não carrega a simplicidade do Evangelho, a essência, a pureza do Evangelho. Eu queria que a gente, antes da gente celebrar a ceia, a gente fizesse um momento assim de orar e refletir mesmo no nosso coração o que Deus está falando com cada um de nós. E a oração é aquela do Salmo 139, que diz assim: Senhor, me sonda, conhece meu interior, conhece o meu coração, vê se em mim há algo de mal e guia-me pelo caminho eterno.